Mas antes nós vamos fazer uma breve oração. Pai Celestial, Senhor dos céus e da terra, muito obrigado por esta oportunidade que nos estás dando, Senhor, de estarmos cultuando a Ti, Senhor. Fica na direção deste culto e ministra aos nossos corações pela ação do Teu Espírito Santo. Deus bendito, que cada um possa realmente estar bem atento, abrir bem o seu coração para receber a Tua palavra e possas abençoar. No nome de Jesus, eu peço e agradeço. Amém. Amém. Graças a Deus. Naturalmente que os irmãos entendem que eu não vou falar deste membro de carne que está aqui, que é o locomotor do sangue. Não. Eu vou falar da parte mais central do nosso ser, que é o coração. E há três aspectos importantes, biblicamente falando, relacionados com o coração. Em primeiro lugar, o coração é o centro mental. A Bíblia diz que o coração conhece. Deuteronômio capítulo 29, versos 4 e Provérbios 22, 17. Diz ainda a Bíblia que o coração entende. Isaías 44, verso 18 e Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 14. O coração medita, Lucas 2, verso 19. O coração considera, Êxodo capítulo 7, verso 23. O coração se lembra, Isaías capítulo 42, verso 25. Em segundo lugar, o coração é também este coração que nós queremos falar esta noite, este coração que nós vamos falar esta noite, é também o centro emocional. A Bíblia diz que o coração é o trono da alegria. Isaías 65, verso 14. É o centro da coragem. Salmo 27, verso 14, 2 Samuel 17, verso 10. É o centro da dor e da aflição. Provérbios 25, verso 20. O centro da ansiedade. Provérbios 12, 25. Do desespero. Eclesiastes capítulo 2, verso 20. O centro da tristeza. E finalmente o centro do medo. Este é o segundo aspecto relacionado com esta centralidade do nosso coração. E finalmente, o coração é ainda o centro moral. A Bíblia diz que Deus prova o coração, Salmo 17, verso 3. Jeremias capítulo 12, verso 3. Deus vê o coração. E é maravilhoso, sabe? É maravilhoso e naturalmente que isso nos dá uma definição em termos da grandeza do Senhor nosso Deus. Só Ele pode ver o nosso coração. Só Ele conhece o nosso coração. E naturalmente que nós temos que vigiar aí também nesta área para ver aquilo que está no nosso coração. Porque as pessoas não veem aquilo que está lá gravado no coração, no íntimo do nosso ser. Mas Deus vê. Não é interessante e triste ao mesmo tempo que nós ficamos pensando nas pessoas e tão preocupados para que as pessoas não possam saber, quando afinal de contas nós não tínhamos que nos preocupar com as pessoas. Nós tínhamos que nos preocupar com o Senhor nosso Deus, porque é Ele que está vendo tudo. Mas parece que nós nos esquecemos que Deus está vendo tudo. Mas se esse sentimento estivesse realmente dentro do nosso coração, nós seríamos pessoas muito melhores, sim ou não? Amém. Graças a Deus. Aleluia. Deus aperfeiçoa. Ele tem poder para aperfeiçoar o nosso coração se nós o deixarmos trabalhar nesta área. Salmo 26, verso 2. Deus esquadrinha o nosso coração. Isso aí vem juntamente com aquela expressão que Deus vê o nosso coração. Quer dizer que não há nada que esteja no nosso coração
que esteja vedado ao olhar do Senhor nosso Deus. Ele esquadrinha o nosso coração. Jeremias capítulo 17, verso 10. O homem pode ter um coração mau. Provérbios 26, versos 23. O homem pode ser ímpio no coração. Jó capítulo 36, verso 13. Pode ter um coração perverso ou enganoso. Provérbios capítulo 11, verso 20. No entanto, o compromisso com Deus gera um coração puro. Para sermos puros, para estarmos no exercício desta pureza que Deus quer ver no nosso coração e, consequentemente, nós sermos felizes, porque ninguém jamais será feliz ou é feliz com impurezas dentro do seu coração. Mas o puro de coração é realmente feliz. Aí a importância de nós podermos exercitar pureza dentro do nosso coração. O irmão quer dizer amém? Significa exercitar pureza dentro do nosso coração, que todo o nosso ser é puro. Que maravilha, que bênção. Graças a Deus, aleluia. Eu quero falar para os irmãos que Deus, Ele sempre está preocupado e sempre nos está direcionando para nós acionarmos aqueles princípios que nos vão tornar realmente felizes. O irmão quer dizer amém, glorificar a Deus. Então, o compromisso com Deus gera um coração puro, gera felicidade, gera alegria dentro do nosso coração e, consequentemente, todo o nosso ser estando sendo afetado por esta alegria, que é uma consequência direta do nosso compromisso com Deus, do nosso relacionamento com Deus, do andarmos na presença do Senhor nosso Deus. Ele nos dá também um coração novo. Quando nós temos aquela experiência com Jesus, reconhecemos que somos pecadores, pedimos perdão para os nossos pecados, aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, Ele nos dá um coração novo. Não será mais um coração empedernido, mas será um coração de carne, sensível. É isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. O coração também é o trono da consciência. Hebreus capítulo 10, verso 22 e 1 João capítulo 3, versos 19 a 21. É o que recebe o amor e a paz de Deus. Romanos capítulo 5, verso 5. Colossenses capítulo 3, verso 15. É a residência do Espírito do Senhor. Deus quer residir dentro do nosso coração. O irmão pode dizer amém mais uma vez e glorificar o nome do Senhor nosso Deus? Na linguagem bíblica, esta linguagem que nós estamos tendo aqui, o coração é, portanto, o centro de todo o nosso ser. Nosso fórum íntimo é onde definimos o que queremos ser no nosso coração. Provérbios capítulo 4, verso 23, e Atos 8, 21, e ainda Mateus capítulo 15, verso 9, fala o seguinte, primeiramente. Em Provérbios capítulo 4, verso 23, nós lemos: guarda com toda a diligência. Te esforça com todas as tuas forças no teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Do coração procedem as fontes da vida, mas podem proceder também as fontes da morte. Depende exatamente do nosso exercício diante do Senhor nosso Deus. Atos 8, 21, tu não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Os irmãos notem esta expressão reto e retidão, que aparece muitas vezes na Bíblia Sagrada, e que naturalmente quando nós vemos reto ou retidão, há uma conexão direta
com o temor do Senhor, com o desviar do mal, com o nós nos achegarmos ao Senhor nosso Deus, ou nós estarmos posicionados de tal forma que estamos agradando ao Senhor dos céus e da terra. Então, aqui, o apóstolo São Pedro estava falando para Simão o mágico. Ele queria o batismo com o Espírito Santo. Ele queria fazer os mesmos prodígios e maravilhas que os discípulos faziam. Mas não podia, porque o coração dele não era reto. Você quer o batismo com o Espírito Santo? Você quer dons espirituais? Como está a sua vida em termos de retidão? E nós já sabemos, falamos que a retidão está conectada com o exercício do temor do Senhor. A retidão está conectada com a sinceridade. A retidão está conectada com o falar a verdade. A retidão está conectada, intimamente ligada com o nos desviarmos do mal e fazermos o bem. E eu quero dizer mais uma coisa para os irmãos. Tudo isso que nós estamos falando aqui são princípios para você ser feliz. São princípios para você ser bem-sucedido. É fundamental, é essencial para você poder agradar ao Senhor dos céus e da terra. E quando nós estamos agradando ao Senhor dos céus e da terra, e Deus se está agradando de nós, então Ele coloca no íntimo do nosso ser, no nosso coração, Ele coloca muita alegria. E o poder do Espírito Santo enche a nossa vida. E nós vamos ser usados por Deus de variadíssimas formas. Diga amém. Glorifica o nome do Senhor nosso Deus. Graças a Deus. Então, meus amados irmãos, Simão, o mágico, que queria exibicionismo, que queria ser considerado pelas pessoas, que queria ser admirado pelas pessoas, não estava apto para aquele ministério que ele queria exercer, porque não era reto no seu coração. Então, se nós queremos ser usados por Deus, e é bom ser usado por Deus, há muitos princípios que nós temos que observar. A Bíblia, ela continua falando aqui em Mateus, capítulo 15, verso 19, porque do coração procedem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, a prostituição, os furtos, falsos testemunhos e blasfémias. Quando Deus nos incentiva a nós sermos diligentes na observação do nosso coração, para nós nos esforçarmos para vermos como está o nosso coração, é nestas áreas aqui. Não é verdade? Os maus pensamentos, eles vêm e procedem do coração, como diz aqui. Mas quando esses maus pensamentos querem afetar a nossa vida e, consequentemente, afetar também o nosso caráter, nós temos que clamar pela misericórdia divina e mortificar todos aqueles sentimentos ou princípios que não agradam ao Senhor dos céus e da terra. Analisando um pouco mais os pensamentos do coração. Nós temos em Hebreus capítulo 4, verso 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Você precisa estar cheio da palavra de Deus. Você precisa encher o seu coração da palavra de Deus. Porque nós falamos no coração, falamos na mente, falamos até na vontade, falamos em todos esses aspectos. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti.
Depois, nós temos, em segundo lugar, as intenções do coração. 1 Coríntios capítulo 4, verso 5, diz assim: portanto, nada julgueis antes do tempo. Os irmãos já observaram que nós somos destros em julgar. Somos rápidos em tirar conclusões. Mas muitas vezes são conclusões erradas. Mas Deus, Ele nos está incentivando aqui na Sua palavra a nós irmos devagarinho quando é na área do julgar. Há pessoas que sabem tudo, não é verdade? Eu já vi algumas pessoas falarem para mim, até pastores. Isso é muito perigoso, sabe? Quando a pessoa é convencida na área da revelação e na área do conhecimento. Não há ninguém que saiba tudo a não ser o Senhor, o nosso Deus. Às vezes nós pensamos mal de pessoas, mas estamos errados. Isso só acontece, sabe porquê? Porque nós não sabemos esperar e buscar ao Senhor nosso Deus, que dá sempre a revelação certa e não nos deixa em confusão. O homem é reto, o homem temente a Deus, o homem sincero, o homem que se desvia do mal, ele está iluminado pelo Espírito Santo e não vai cair neste erro. Então, meus amados irmãos, as intenções do nosso coração. Não devemos julgar para não sermos julgados. Devemos orar ao Senhor, buscar ao Senhor, nosso Deus. E não nos convencermos rapidamente, com muita facilidade, que já sabemos uma coisa. Tirar aquelas conclusões erradas. Fazer portanto, está-me faltando aqui uma palavra, mas nós deduzirmos com muita facilidade e ficarmos convencidos que realmente estamos certos. Tem que ter muito cuidado e é isso que a Bíblia nos está incentivando. Outro aspecto importante são os desejos do nosso coração. Aqueles desejos que vêm do íntimo do nosso ser, do mais profundo do nosso ser. E nós desejamos muito, não é verdade? Desejamos. Mas há desejos que são agradáveis ao Senhor nosso Deus. Agora, há outros desejos que são pecaminosos. E é contra esses que nós temos que lutar. Não deixarmos os desejos que estão no nosso coração, que não agradem ao Senhor nosso Deus, permanecer. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 5, verso 28, porém vos digo, que todo aquele que olhar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometer adultério com ela. Olha, isso é profundo, amados irmãos. Os desejos ilícitos. Nós não podemos alimentar os desejos ilícitos. Aqueles que são condenados pelo Senhor nosso Deus e que podem levar ao adultério e a outras coisas. Nós temos que deixar que Deus nos ajude, que Deus nos dê a força, que Deus nos dê a graça, para assim, com a sua graça, na sua força, pela ação do Espírito Santo nas nossas vidas, nós podermos vencer e iluminar os desejos ilícitos que eventualmente possam estar no nosso coração, na nossa vida. As decisões 4. As decisões do coração. Daniel capítulo 1, verso 8, e também Atos capítulo 5, verso 4, diz assim: em relação a Daniel, porém, Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Daniel, ele tinha sido trazido, portanto, de Israel para a Babilônia como escravo. Os irmãos sabem que naquela época um escravo, ele não tinha vontade própria, era a vontade do seu senhor.
Era o Senhor que ditava as ordens, era o Senhor que fazia como queria, como entender. O escravo era como se fosse um objeto nas mãos do seu Senhor. Mas Daniel, que era um servo do Deus Altíssimo, que era homem reto no seu coração, importantíssimo, nós sermos retos no nosso coração. Ele confiava em Deus. Ele estava no exercício da fé no Deus Todo-Poderoso. E ele assentou no seu coração. Era um desejo que ele tinha no coração. Um desejo que agradava ao Senhor nosso Deus. E Deus foi com ele. E ele falou para o eunuco para lhe dar uma porção de alimentação diferente, não aquela que era servida na mesa do rei, que era consagrada aos ídolos daquela época. Não, ele não se queria contaminar com os manjares do rei. É importante para o imigrante que está numa terra estranha, numa terra que não é sua, principalmente aquele que é crente, assentar no seu coração, não se contaminar com as coisas que não agradem ao Senhor nosso Deus. Não se contaminar com os manjares desta terra que o inimigo das nossas almas oferece. Os irmãos sabem que muitas pessoas, muitos crentes, eram uma coisa no Brasil, aqui são outra completamente diferente. Isso é mau para eles próprios. Há uma mudança. O brasileiro não tem que imitar o americano corrupto, o americano que não tem compromisso com Deus. Fazer as coisas que os americanos fazem e que não agradam ao Deus Todo-Poderoso. O brasileiro que veio crente em Jesus, ele tem que continuar a exercitar o temor do Senhor, a ficar naqueles princípios bíblicos que ele aprendeu, para você ter sucesso, ser abençoado nesta terra estranha como Daniel foi. Daniel foi grandemente abençoado por Deus lá na Babilônia, porque ele tinha assentado no seu coração não se contaminar com os manjares do rei, e ele fez. E Deus o abençoou. E Deus lhe deu vitória. E ele, que era um simples escravo, passou, com o correr dos tempos, a ser o segundo na terra da Babilônia. Presidente dos presidentes. É isto que Deus faz. Aquele que assenta no seu coração não se contaminar com os manjares deste mundo, mas continuar fiel ao Senhor dos céus e da terra. Quem é que troca um bom bife, uma mesa suculenta, por uns vegetais e umas frutas? Sabe por que é que Daniel conseguia fazer isso? Porque a prioridade da sua vida era estar dentro da vontade de Deus. Ele não se sentia bem em ambientes que não estavam sob a liderança e adorando ao Senhor dos céus e da terra, mas que estavam servindo a deuses pagãos, a idolatria. Não, o compromisso de Daniel era com o Deus Criador dos céus e da terra. Era com o Senhor Todo-Poderoso. E em qualquer circunstância, falam as pessoas aquilo que quiserem falar, o nosso compromisso tem que ser com o Senhor dos céus e da terra. Estando nós nos ambientes que tivermos, nós temos que ser diferentes, fazer a diferença. O irmão já imaginou o que foi aquela grande evangelização originada pelo posicionamento de Daniel? Houve um decreto que ninguém fizesse qualquer pedido a não ser ao rei da Babilônia, ao imperador. Mas Daniel tinha o costume de orar ao Senhor 3 vezes ao dia e abria as janelas lá para os lados de Jerusalém. E quando o decreto saiu, Daniel tomou conhecimento. Aliás, aquilo era uma armadilha do inimigo das nossas almas.
Mas Daniel tinha proposto no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Continuar a servir o Deus Altíssimo, mesmo naquela terra. Custasse o que custasse. Ele ia servir ao Senhor, seu Deus, todos os dias da sua vida. E ele continuou. Abrindo as janelas para os lados de Jerusalém, continuou a orar como ele fazia antes. E o castigo era ser lançado na cova dos leões. E ele foi lançado na cova dos leões. Deus não o livrou da cova dos leões, mas livrou Daniel da boca dos leões. Fechou a boca dos leões. E mal nenhum lhe aconteceu. E o rei, que amava a Daniel, fica feliz, fica contente. E Daniel continuou a prosperar na terra da Babilônia, porque o seu compromisso era com o Senhor dos céus e da terra. Muitas vezes nós temos que ser corajosos, amados irmãos, custa o que custar. Em circunstâncias adversas, muito adversas, importa é fazer a vontade do meu Deus. Importa é fazer a vontade do meu Senhor. E depois Deus te vai honrar. Deus te vai levantar. Deus te vai abençoar. E nós estamos falando de Daniel, mas poderíamos falar de muitos outros servos do Senhor que foram abençoados porque permanecerem fiéis a Deus. A princípio parecia que era a morte que os esperava. E eles ficaram fiéis, não se importaram. Porque eles no seu coração sabiam, tinham aquela fé inabalável e diziam: se eu morrer, morro, mas eu vou para o Senhor meu Deus. E lá é muito melhor, lá é mais maravilhoso, lá será uma grande bênção. Atos 5, capítulo 4, fala também: enquanto o possuías, não era teu, e vendido, não estava o preço em teu poder. Como, pois, formaste este desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias e Safira. Eles, havia um compromisso entre eles, a igreja, naquela época. Os crentes venderem tudo quanto tinham, trazerem para a igreja e ter tudo em comum. Agora, Ananias e Safira, dá a impressão que eles eram ricos. Venderam e eram muito dinheiro. E eles propuseram no seu coração dar metade para a igreja e guardar metade para eles. E aí, eles tinham que mentir. E aí é que está o grande problema. A mentira. A mentira não agrada ao Senhor dos céus e da terra. Se eles não tivessem mentido e tivessem se expressado e dizer aos apóstolos: nós vendemos a propriedade por tanto, mas nós queremos guardar metade para nós. Certamente que eles iam entrar num debate e chegar a uma conclusão, mas não lhes tinha acontecido o que aconteceu, porque com Deus não se brinca, não se mente para Deus. Eles estavam falando com os apóstolos e com a igreja, mas na verdade Pedro falou: não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. E ele teve morte instantânea ali mesmo. Então, meus amados irmãos, o nosso coração, nós temos que vigiar o nosso coração. Nós não podemos fazer tudo aquilo que o nosso coração está ditando, mas temos que deixar o nosso coração ser controlado pelo Espírito Santo, para que nunca seja a vontade do nosso coração, mas seja a vontade do Senhor nosso Deus. O irmão quer dizer amém, glorificar a Deus. A Bíblia diz que em Jeremias, capítulo 17, verso 9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Não confie no seu coração, não confie nos seus desejos, naquilo que você quer. Não é interessante que às vezes as pessoas arranjam versículos da Bíblia isolados para fazerem aquilo que querem fazer? Isso é mau, meus irmãos. As pessoas estão se enganando a si próprias. Nunca faça isso. Que Deus toque o mais fundo do seu coração e dê ouvidos à voz do Senhor nosso Deus, que
que está falando no teu coração. Porque enganoso é o coração mais que todas as coisas e perverso. Nosso coração sem Deus, sem orientação divina, é perverso. Diz aqui a palavra do Senhor nosso Deus. Quem o poderá conhecer? Devemos vigiar nossas motivações também. As motivações do nosso coração. Lá em Mateus capítulo 6, versos 1 a 6, nós lemos o seguinte: guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens, para seres vistos por eles. De outra sorte, não tereis recompensa junto do vosso Pai que está nos céus. Quando depois deres esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. É verdade, vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, e fechando a porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Então, meus amados irmãos, dois aspectos aqui importantes. Primeiro, a caridade. A caridade, os irmãos sabem que a caridade é o exercício do amor. E ela tem que ser feita com a motivação certa. Se a caridade, a motivação certa é o amor. Nunca para nós parecermos boas pessoas aos olhos das pessoas. Porque para que as pessoas possam ver que nós somos muito bondosos e que fazemos caridade. E que o nosso nome possa ficar para a posteridade. Não sabem que gente muito rica tem deixado fortunas para organizações que levam o nome deles para que eles possam ficar para a posteridade. Meus amados irmãos, nós nunca nos devemos preocupar com o elogio dos homens, sermos elogiados pelos homens, para sermos bons e maravilhosos aos olhos dos homens. Nós não devemos ter esta preocupação. Nós temos que nos preocupar em agradar ao Senhor nosso Deus. E nós só o vamos agradar quando realmente estivermos no exercício da verdadeira caridade. Na espiritualidade, na religiosidade, acontece a mesma coisa. Quantos querem parecer aos olhos dos homens muito santinhos? Isso não vale nada, amados irmãos. Diz a Bíblia que já recebem a sua recompensa aqui. Aqui entra de novo a motivação, o amor a Deus, o amor ao próximo, do fundo do nosso coração. E Deus conhece os nossos corações. Deus esquadrinha os nossos corações. Deus vê os nossos corações. Mas, irmãos, nós temos um problema muito sério, de querermos impactar as pessoas. Em diferentes ocasiões e de diferentes formas. Mas essa preocupação está errada. Essa preocupação não é boa para ti mesmo. Você está sendo enganado pelo inimigo das nossas almas. A nossa preocupação, ela tem que ir sempre no sentido, não é de impactar o homem, mas é de impactar o coração do Senhor nosso Deus. Porque é para Ele que nós vivemos e é a Ele que nós queremos agradar. Se não está acontecendo assim, tem que passar a acontecer. O irmão quer dizer amém, glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Diz a Bíblia, e ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. É isso que nós estamos falando. Que a motivação tem que ser o amor nos nossos corações. Nós precisamos crescer mais, muito mais, nessa área do amor. É isso que Deus quer ver
no íntimo do nosso coração, um coração cheio de amor. Um coração sincero e limpo. Lá em Hebreus capítulo 10, verso 22, diz assim: cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Naturalmente que tudo isso fala de pureza, fala de santidade, fala de motivação certa, fala de amor dentro do nosso coração. Coração sincero e limpo. Meus amados irmãos, nós temos que entender Deus em toda a sua justiça, em toda a sua verdade, em toda a sua grandeza. Deus admira, aprecia, ama um coração sincero. Você vai impactar Deus assim? É no exercício da fé, é no exercício do temor do Senhor, é no exercício da sinceridade, é no exercício da verdade. Deus está procurando estes corações tementes a Deus, sinceros, verdadeiros, que realmente vão fazer a diferença no seio da sociedade em que nós vivemos. E os irmãos sabem porque é que Deus está muito preocupado com isso? Os irmãos sabem? Porque é que Deus está preocupado para que nós possamos ficar no exercício do temor do Senhor, possamos exercitar sinceridade, possamos exercitar verdade, possamos ser retos, como diz a palavra de Deus. O irmão sabe porque é que Deus está muito preocupado com isso? E está sempre falando das mesmas coisas para nós. Sabe porquê? Porque Deus quer a tua felicidade. Só isso. Porque Deus te ama. Por Deus quer te ver no céu de glória. Porque Deus quer te ver uma pessoa próspera, materialmente e espiritualmente falando. Porque Ele te quer batizar com o seu Espírito Santo. Ele quer dar dons espirituais para ti. Então, meus amados irmãos, vamos acionar aqueles princípios que vão fazer de nós pessoas realmente felizes, pessoas realmente prósperas. E uma pessoa próspera não é um indicativo, ou não é uma pessoa que tem muitos milhões no banco. Não é. Uma pessoa próspera é uma pessoa que tem saúde, é uma pessoa que tem o pão de cada dia, é uma pessoa que tem as necessidades supridas. É isso que Deus quer fazer contigo. Ele nunca prometeu, ou não nos prometeu, tornar-nos ricos, milionários. Não. Ele sempre prometeu suprir as nossas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Agora, a ambição do homem, que é desmedida, é que às vezes nunca fica satisfeito com aquilo que tem. E por causa disso sofre. Um dos grandes princípios de vida, naturalmente, que é nós aprendermos a contentarmos com aquilo que nós temos. E não dizemos, oh, sei que ele tem, ele não é melhor do que eu tenho que ter também. E pede emprestado, e entra aí a pagar juros sem fim, às tantas entra na bancarrota. Porque deixou de ter o seu coração direcionado pelo Senhor nosso Deus. Dê lugar aos impulsos do coração, que não eram impulsos vindo da parte de Deus, mas eram impulsos do seu coração, do homem. Deus quer que você seja realmente uma pessoa abençoada, uma pessoa próspera. E para isso nós precisamos ser disciplinados. As atitudes repetidas com o passar do tempo se tornam hábitos. E estes hábitos podem ser bons ou podem ser maus. Se as atitudes repetidas, elas são más, então você passa a ter maus hábitos. E o seu caráter passa a ser um caráter mau. Agora, se as suas atitudes são atitudes aprovadas pelo Senhor nosso Deus, agradam ao Senhor nosso Deus, são atitudes boas, então você
vai ter um caráter bom também. Existem hábitos que têm características ético ou morais, as quais constituem as diferentes facetas do nosso caráter. De modo que a conduta vai forjando o caráter e logo o caráter determina a conduta, a tua conduta, a forma como tu és, aquilo que tu fazes e aquilo que tu não fazes, vai determinar o teu caráter, bom ou mau. O viver segundo a carne produz em nós aspectos carnais e um mau caráter, naturalmente. Por exemplo, a ira, a mentira, a queixa, a lascívia, a avareza, o rancor, etc. Mas, se nós vivermos no Espírito e mortificarmos as obras da carne, manifestamos as virtudes do caráter de Cristo. As manifestações do fruto do Espírito Santo começam a ser uma realidade nas nossas vidas. As qualidades de Cristo chegarão a ser as virtudes do nosso caráter. Irmãos, nós estamos falando aqui em princípios de vida muito importantes. Eu gostaria que o irmão tomasse boa nota, porque estas palavras não são palavras minhas. Estas palavras são extraídas das verdades bíblicas, dos ensinamentos divinos para a nossa vida. E naturalmente que Deus, quando deixou isso para nós, e quando nos ensinou estes princípios, como eu já disse, é porque Ele quer o nosso bem, Ele quer a nossa felicidade, mas acima de tudo isso, Ele quer que um dia nós possamos estar com Ele na glória, na eternidade, para todo o sempre, felizes para todo o sempre. A vida aqui é como que um teste, uma prova, para o céu ou para o inferno. Você se passa na prova, vai para o céu, se não passa, vai para o inferno. É uma vida rápida, passageira, voa, é fictícia, não é uma realidade como nós muitas vezes queremos fazer. Vai passar, não vai ser mais. E nós temos que estar preocupados, enquanto vivemos aqui, é com o nosso compromisso com Deus, é agradarmos ao Senhor nosso Deus. Nós estamos, por nós próprios, traçando aquele caminho, é como que fazendo aquele caminho para chegarmos à glória, para chegarmos à eternidade. Lá é o nosso lugar. Lá é que será um lugar de verdadeira bênção. Lá é que é o lugar de inteira felicidade. Nós temos que pensar mais nisso. E não ficarmos tão envolvidos com as coisas daqui e esquecermos o Senhor nosso Deus. Ele é a coisa mais importante da nossa vida. Por isso é importante viver no Espírito 24 horas por dia. Gálatas capítulo 2, verso 20. Diz: já estou crucificado com Cristo. Você quer falar esta frase? Já estou crucificado com Cristo. E vive não mais eu, mas Cristo vive em mim. Você está sentindo a presença do Espírito Santo na sua vida? Maravilha. É quando nós sentimos a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. E estamos na igreja, saímos da igreja e vamos glorificando a Deus. E aquele toque do Espírito Santo é de tal forma que a gente tem que dizer: Jesus, eu te amo. Jesus, tu és maravilhoso. Jesus, tu és glorioso. Nunca me deixes, nunca me desampares. Deixa o teu Espírito Santo ser uma constante na minha vida. E dizia o apóstolo São Paulo: a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Maravilha! Nós temos que viver pela fé em Cristo Jesus e deixar que Ele opere sobrenaturalmente na nossa vida. A força vem do Senhor, a graça vem dos altos céus, a direção vem do alto. Quando nós estivermos conectados com Ele,
e vivermos na sua presença, compromissados com Ele, nós não vamos errar, mas vamos chegar lá. Nós vamos ser vitoriosos e finalmente vai vir aquele dia quando nós vamos entrar triunfantes no céu, na glória, na eternidade, cantando, louvando, bendizendo e exaltando o nome do Senhor nosso Deus. Eu quero dizer aos irmãos que este dia está para bem próximo. Breve, muito breve, nós chegaremos lá, à glória, à eternidade. E aí estaremos felizes para todo sempre, com Deus, com arcanjos, com serafins, com querubins, com todos os santos. Vai ser uma maravilha, vai ser uma grande bênção. O irmão quer dizer amém, glorificar a Deus. Os irmãos para ficarem de pé, e nós vamos fazer uma oração. Ó Deus, continuamos te adorando na beleza da tua santidade. Senhor, pela ação do Teu Espírito Santo nas nossas vidas, nos desperta mais e mais para Ti. Desperta a Tua igreja, levanta a Tua igreja, Senhor. Ó Deus, que não nos possamos acomodar em nós próprios e estar satisfeitos, acomodados, porque fomos à igreja, porque vimos a Tua palavra, porque cantamos. Não, Senhor. Ó Deus, dá uma insatisfação em prol daqueles que não conhecem a Tua palavra, um desejo profundo para falar a Tua palavra, para ganhar almas para Jesus, para trazer para o Teu redil aqueles que estão perdidos, aqueles que não têm esperança, aqueles que estão doentes espiritualmente. Pai, vai despertando a Tua igreja mais e mais. Faz isso mesmo, Senhor. Capacita, batizando com o Teu Espírito Santo, dando dons espirituais. Em nome de Jesus, peço e agradeço. Amém, amém. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Enquanto nós nos preparamos para a ceia do Senhor, convido o nosso irmão Cida Batista para cantar um hino. Os nossos irmãos diáconos já se podem preparar. Aliás, já podem ir vindo para nos ajudarem aqui na ceia do Senhor.